da cantina, tem as irmãs que cuidam do ministério infantil, outros cuidam dos jovens e assim por diante. Aí tem as líderes do grupo de varões, os líderes do grupo de varões, aliás, as líderes do grupo das irmãs e assim por diante. Se forma o corpo da igreja, a comunidade, e cada um no seu lugar, a igreja vai caminhando como deve caminhar. Agora, nenhum pode querer tomar a função do outro, porque aí dá errado. Cada um tem que estar na sua função certa. Já pensou? Se de repente o coração quer fazer o papel do intestino, como é que ele faz? Não tem como. Não tem como, porque ele já é programado para fazer aquela função. É da mesma maneira a igreja. Se tem uma pessoa que é o pastor, ele faz o papel de pastor. Não tem como outra pessoa fazer. A ovelha faz o papel da ovelha, né? E assim por diante. O missionário faz o papel de missionário. O apóstolo faz o papel de apóstolo. O missionário não vai desempenhar o papel do apóstolo. O apóstolo não desempenha o do missionário, para melhor dizer, né? Porque apesar do apóstolo ser uma patente maior, mas a patente dele é de ser um cabeça, um líder, né? Glória a Deus. É igualmente o pastor. A patente dele é de liderar, de tomar decisões, de ensinar, né? E o papel das ovelhas, dos membros, é ganhar membros, é ganhar ovelhas, né? E o papel do pastor, basicamente, é cuidar das ovelhas, sarar a ferida das ovelhas, corrigir as ovelhas, afugentar os lobos que querem devorar as ovelhas. Tantas vezes que a gente dá culto de ensino aqui, falando sobre os falsos profetas. O que a gente está fazendo? O que o pastor está fazendo nesse momento? Usando o cajado para afugentar os lobos. Se a ovelha der ouvido, ela vai ter sucesso na sua caminhada. Se ela não der ouvido, ela pode ser arrebatada, ela pode ser ferida. Aí o pastor vai desistir? Não. Ele tem que novamente ir atrás, falar, conversar, tentar explicar novamente. Esse é o papel do pastor, né? Glória a Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, devemos cada dia mais nos aperfeiçoar. O que é se aperfeiçoar? Se eu sei ler um versículo, eu tenho que ler ele mais vezes. Para quando eu for ler, eu ler ele muito bonito, para não errar o versículo. Se eu sei cantar um louvor perfeitamente, eu tenho que ensaiar mais outros louvores, para me fazer mais com perfeição, né? Se eu cultuo, eu tenho que aprender a cultuar mais, para fazer aquilo com perfeição. Aperfeiçoar é isso. É você fazer uma coisa com mais destreza, fazer mais bem feito, né? Glória seja dada o nome do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Tá vendo aí? Devemos buscar o aperfeiçoamento até que cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É quando todos nós andamos no mesmo sentido. Temos a mesma certeza. Temos as mesmas convicções, né? Eu chego aqui e digo, meus irmãos, Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Como eu acabei de explicar, somos salvos, não é pelas obras, é pela fé. Aí o irmão fica, mas eu acho que tem que fazer isso para ser salvo. Mas eu acho que se eu não for para a igreja todos os cultos, eu não vou ser salvo. Mas eu acho que se eu não ajudar alguém todo mês, eu não vou ser salvo. Aí fica aquela discussão. Então não está em unidade ainda. Tem que haver uma unidade, uma certeza mútua,
onde todos entendem a mesma coisa, onde todos acreditam na mesma coisa, onde todos caminham no mesmo sentido. Entendeu, seu Adelino? Então isso é a unidade da fé. Isto é a igreja andar em unidade. Isto é os irmãos andar na unidade de fé. Então, se nós andarmos nesta unidade, se a igreja andar nesta unidade, vai ser mais fácil de combatermos as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos ensinadores, porque andamos no mesmo sentido, ouvimos a mesma palavra, compartilhamos da mesma fé, exercemos a mesma fé. É assim que a igreja deve andar. Se nós não andarmos assim, vamos ser dispersos, arrebanhados e afastados do caminho de Deus. Então temos a necessidade de andarmos em fé, na mesma fé. O irmão crê como? Eu creio da forma que a igreja me ensina, da mesma forma que o pastor crê. Mas como foi que o pastor de vocês falaram lá? Olha, o nosso pastor nos ensinou assim, é assim que nós cremos. Se o senhor tem alguma coisa a falar do ensinamento dele, vá lá conversar com ele. Eu creio da forma que ele me ensinou. Eu creio da forma que a igreja me ensinou, porque o pastor me ensinou, foi falando lá na Bíblia, como estava escrito. E a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Mas a interpretação está errada, que não sei o quê. Então você vai lá discutir com ele. Vá lá conversar com ele, ver o que ele faz. É assim. Por quê, irmão? São lobos disfarçados de ovelha. E quem é que tem capacidade de lidar com o lobo? É a ovelha ou o pastor que está com o cajado na mão? É o pastor, irmão, viu? A ovelha não tem capacidade de lidar com lobos. É por isso que eu deixo esse conselho aos irmãos. Na hora que o lobo vir querer discutir, vir querer arrebanhar os pensamentos, as ideias dos irmãos, mande vir conversar com o pastor. Meus irmãos, é o pastor que tem o cajado, né? Foi Deus que deu o cajado ao pastor. O que é que Davi falou? O teu cajado me consola. Por que Davi falou que o cajado do pastor consolava ele? Porque o cajado era para bater na cabeça dos lobos. Era para dispersar o lobo. E o cajado era para pegar a ovelha que estava lá prestes a ser arrebanhada pelo lobo e trazer de volta para perto do pastor. Aí Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só o que está no braço do pastor. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Olha que alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só o que aí está sob os cuidados do pastor. O pastor tem o cajado, o pastor tem a palavra, o pastor tem o bálsamo para passar na cabeça da ovelha, para que as pragas não atinjam a cabeça da ovelha. O pastor tem o cajado para arrebanhar as ovelhas para perto de si e para afugentar o lobo. O cajado, para os irmãos que não sabem, era uma espécie de arma que o pastor usava. Um pau, um bastão encurvado,
que servia tanto para o pastor arrebanhar as ovelhas para elas andarem no caminho, quanto para ele bater em qualquer animal que viesse arrebatar as ovelhas. Então, não se esqueça do conselho. Na hora que o lobo, na hora que o falso profeta, na hora que o mercenário, ou qualquer pessoa com essas características vier para tentar te arrebanhar, irmão, mas seu pastor falou isso, mas isso aí está errado. Isso não é de Deus, isso não é coisa de Deus. Aqui, irmão, vem cá que eu vou lhe ensinar como é. Você diz, irmão, não quero saber. Procure o meu pastor, converse com ele e tá tudo certo. Eu não sei discutir isso aí. Quem sabe é o meu pastor. Deus deu a direção, foi para ele. Se ele me ensinou dessa forma, assim eu procedo. Se ele tiver errado, depois o Espírito conduz ele e ele nos ensina novamente, porque ninguém é perfeito. Se ele tiver errado na colocação dele, o Espírito Santo vai lhe direcionar, vai lhe corrigir, ele vai arcar com as consequências dos seus erros e vai nos ensinar novamente. Mas até então eu sigo o que meu pastor ensina, porque foi isso que a Bíblia nos ensina. Obedecei aos vossos pastores, aos vossos líderes. Então muitas vezes eu fico vendo crente ficar, pastor, mas fulano falou que era assim, mas Deltrano falou que era assim. Quem é seu pastor? O pastor disse que não era para fazer isso, mas não tem nada a ver não. Fulano disse que eu posso. Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Então, a disciplina que a Bíblia nos ensina é isso. Se você está sob o cajado do pastor, sob a autoridade do pastor, você deve ser disciplinado e orientado pelo seu pastor, não é por outra pessoa. O pastor disse para nós não fazer isso. Mas o outro pastor lá disse que isso não tem nada a ver. E ele é pastor também. Mas ele é pastor seu? Não. Quem é que está como nome? Quem é que tem o título de seu pastor? Aonde é que você se alimenta? Aonde foi que Deus te colocou? Então tudo isso, meus irmãos, nós temos que aprender. Senão a igreja não é uma unidade. Você é membro da igreja, faz parte dessa unidade, mas não escuta o seu pastor, não escuta a sua liderança, não escuta as normas da sua igreja. Aí a igreja vai andar deficiente. Você é um membro que está puxando para outro lado. Aí a igreja anda deficiente por causa de você. Então não pode. A igreja nos ensina a sermos uma unidade, andar no mesmo sentido, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui nos alimentando do mesmo alimento, né? Glória seja dada o nome do Senhor. Finalizando. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha que perigo. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Entenderam o que quer dizer isso? Se você não obtiver o conhecimento da palavra, não manter-se firme naquilo que você é ensinado, você vai ser como um menino inconstante. Hoje está aqui, amanhã não quer estar. Hoje eu sou o seu pastor, amanhã eu já não sou. Hoje você acredita no que eu preguei, amanhã já acredita no que outro pregou. E assim por diante. Aí você pode me dizer assim, mas irmão, tudo não é palavra de Deus? Tudo não é pregação? Todos não são pastores? Mas observe, precisamos nos atentar ao nosso sistema local, ao pastor local, à igreja local, à pregação local. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem muitos falsos profetas, muitos falsos ensinos, muitas falsas doutrinas. E não podemos ser meninos inconstantes.
temos que aprender para sermos firmes, falarmos uma mesma língua e termos atitudes de homens. A diferença da atitude de um homem para o menino. O menino, ele fala uma coisa aqui agora, mas depois para ele tanto faz como tanto fez. Ele faz do jeito que ele quiser, não é assim? Mas o homem não. O homem diz, olha, eu vou lá tal hora, tal dia eu vou, e ele vai. O homem diz, olha, não passo mais na sua casa, e ele não passa, uma suposição. O homem diz, ó, fulano, vou lhe comprar este mês, até o dia tal eu lhe pago. Ele vai lá e paga. E o menino? Então, quando o homem faz alguma coisa, falou uma coisa correta, tem alguns. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, são meninos inconstantes, não é homem, é menino, é criança, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para que nós não andemos como meninos inconstantes, porque o homem é sincero, é firme, é correto naquilo que faz. É assim um membro. Se você é membro desta igreja, se você é membro desta denominação, você deve permanecer firme, fiel ao compromisso que você tem com esta igreja e com o pastor que está na frente desta igreja e com as regras, as normas desta denominação. É isto que temos que aprender. Porque senão a igreja nunca vai ter uma unidade. Nunca vamos ser unidos. Nunca vamos ter sucesso. Nunca vamos caminhar. Porque um corpo deficiente não caminha, ele vegeta. Corpo deficiente, ele está vivo, mas está numa cama vegetando. Agora o corpo com vigor, onde tudo está funcionando bem, ele caminha, ele corre, ele anda, ele cai, ele levanta. É assim, ele consegue atingir os seus objetivos. É assim que funciona, meus irmãos. Glória a Deus. Então fica aí esta palavra. A unidade da igreja, a unidade da fé. Resumidamente, concluindo, a unidade da igreja, a unidade da fé é quando cada um de nós andamos no mesmo sentido, exercemos a mesma fé, vivemos a mesma palavra. Amamos-nos uns aos outros e respeitamos como homens e não como meninos inconstantes a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus. Então fica aí esta palavra, que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a todos no nome de Jesus.